com outros países, segundo o IBGE. Um alerta dos médicos: as internações por uso inadequado de medicamentos cresceram quase 40% em São Paulo. E ainda, a varíola dos macacos deixa de ser uma emergência internacional de saúde. O fim das restrições para a Covid leva milhares de imigrantes para a fronteira entre o México e os Estados Unidos. E o Egito tenta mediar o fim dos ataques entre Israel e a faixa de Gaza. O Jornal Hoje está começando. A desigualdade no Brasil, no ano passado, caiu para o menor nível em 10 anos. É o que revela uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje. O controle da pandemia deu um fôlego para o mercado de trabalho, que voltou a contratar no ano passado, ajudando o brasileiro a recuperar a renda perdida. Leandro tinha um depósito de bebidas e um canal de futebol nas redes sociais. Durante a pandemia, sem jogos e sem clientes, ficou sem renda. Eu vendia de 100 a 120 caixas de cerveja por semana. Com a pandemia, a renda de todo mundo caiu, né? Consequentemente, a minha caiu também. E eu comecei a vender de 10 a 12 caixas de cerveja por semana e tive que fechar, não teve jeito. No ano passado, ele começou a sair do aperto como motorista de aplicativo. E o canal dele voltou a dar um dinheirinho. As pessoas voltaram a trabalhar, viajar, passear. E com certeza, 2022 foi o ano que a gente conseguiu respirar, né? Porque estava muito difícil. Depois de amargar perdas durante a pandemia, o trabalhador brasileiro começou a se reerguer no ano passado. Os dados da PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE, mostram que a renda média mensal domiciliar por morador chegou a R$ 1.586, um aumento de quase 7% na comparação com 2021, quando a renda havia chegado ao menor valor da série histórica iniciada em 2012. No auge da pandemia, muita gente ficou sem renda alguma. No ano passado, o mercado de trabalho e o Auxílio Brasil permitiram uma recuperação nos rendimentos da população. E o percentual de pessoas que conseguiram alguma renda subiu de 2021 para 2022 e atingiu o maior resultado dos últimos 11 anos. Quase 8 milhões de pessoas entraram no mercado de trabalho. Ainda é um crescimento muito mais pelo número de vagas do que pelo valor. O rendimento continua ainda no patamar não muito alto, mas tem mais pessoas recebendo. Então, com isso, faz com que esse rendimento médio aí acabe subindo um pouquinho. A Edilane perdeu o emprego numa creche na pandemia. No ano passado, voltou a ter carteira assinada. Fiquei vendendo uns doces, bolos aqui na comunidade. Depois comecei a cuidar de uma idosa. E graças a Deus, ano passado, eu consegui um trabalho formal, assinei minha carteira, hoje eu trabalho de babá. A renda dos mais pobres melhorou com a volta ao trabalho e o pagamento de auxílios do governo, o que ajudou a diminuir a desigualdade. No ano passado, o chamado Índice de Gini, usado para avaliar a desigualdade no país, caiu para 0,518, o menor patamar da pesquisa. Quanto mais próximo de zero, menos desigual. Apesar dessa melhora, a gente ainda tem um abismo muito grande entre os mais ricos e os mais pobres. A renda média do 1% que mais recebe é cerca de 32 vezes maior que o ganho médio da metade da população que recebe menos. Tem um aumento de renda desse grupo que recebe menos e com isso faz com que esse índice de Gini caia um pouco. Mas ainda é muito grande a desigualdade de renda no Brasil. É um número bastante elevado ainda até historicamente. A gente sempre tem que olhar para frente e, se Deus quiser, Papai do Céu vai iluminar e a gente vai melhorar de vida. É isso aí, né? Brasileiro tem sempre essa esperança, a gente não pode perder. É isso que move a vida da gente de certa forma. Mas a gente sabe como está difícil, né? Você sabe como está difícil, né? Como o seu dinheiro compra cada vez menos, infelizmente. A inflação ainda é muito alta, a inflação no supermercado, na feira livre, né? Isso é que pega, a inflação do alimento. E a grande maioria das famílias endividada, né? Mais de 60 milhões de brasileiros com dívidas e muita gente sem conseguir pagar, com dívidas em atraso, o que deixa a situação ainda mais complicada. Então é isso, tem muita coisa para melhorar nesse Brasil com relação à economia e à renda.
Nos Estados Unidos, acaba meia-noite de hoje a emergência de saúde pública por causa da Covid. Vamos juntos, então, conversar sobre isso com a Candice Carvalho, que está em Nova York, nossa correspondente. Candice, uma alegria tê-la aqui. Boa tarde, muito bem-vinda. Explica pra gente, então, o que muda a partir de amanhã aí nos Estados Unidos. Oi, Trali, prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Foram 3 anos e 100 dias, Trali, de emergência. Hoje, um médico especialista em saúde pública aqui nos Estados Unidos disse que se a gente pensar nos Estados Unidos como um paciente, esse paciente estaria hoje recebendo alta. Mas isso não quer dizer que os cuidados não devam continuar em casa. Hoje, mais de 100 mil americanos ainda são infectados a cada semana pela Covid-19 e é importante que as pessoas continuem se vacinando com as doses de reforço. Na prática, Trali, pouca coisa muda nesse momento. Por hora, as vacinas vão continuar sendo de graça. A previsão é que isso permaneça até setembro de 2024. Isso porque o governo americano investiu pesado, foram 30 bilhões de dólares em vacinas desde o início da pandemia, então isso significa que o estoque do governo americano de vacinas ainda é muito significativo. Em relação a testes de Covid, a grande maioria da população vai continuar tendo acesso a testes de graça. Sobre viagens, a partir de agora, passageiros que chegam aos Estados Unidos não precisam mais apresentar o comprovante de vacinação. A gente conversou, Trali, com uma especialista em epidemias, ela é professora da Universidade de Colômbia, a doutora Wafa Sadir, e ela explicou que o fim da emergência de saúde pública significa que a Covid deixa de ser uma doença inserida num cenário de pandemia para ser uma doença endêmica, como são várias outras doenças causadas por vírus. É preciso lembrar que não é o fim da Covid, é apenas o fim da emergência de saúde pública. Certamente é preciso haver cuidados, mas o dia de hoje é um marco e deve ser, sim, comemorado, Trali. Sem dúvida, né, Candice? Graças mais uma vez à ciência, à vacina, à conscientização das pessoas, né? E a gente tem que continuar se cuidando, porque é como dizem os especialistas, o vírus está aí, ele não foi embora, ele continua aí. E a gente tem que aprender a lidar com ele e aprender a derrotá-lo, né? Sempre que possível. Obrigado, bom trabalho para você. Com o fim da emergência em saúde, cai também uma outra regra nos Estados Unidos, que são as restrições de imigração, conhecidas como Título 42, Title 42, nos Estados Unidos. Essas restrições chegarão ao fim à meia-noite de hoje, e isso acabou levando muita gente para a fronteira dos Estados Unidos com o México. Carolina Cimente está em Nova York, explica como é que fica esse drama, né, Carolina? Porque a gente está falando, claro, de uma crise humanitária. E não é de hoje, né, que tem muita gente indo para a fronteira do México com os Estados Unidos, esperando a chegada da queda dessas restrições. Boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, normalmente imigração é sinônimo de esperança, né? Mas quando ela sai do controle, acaba se transformando num problema muito complexo que reflete todos os outros problemas sociais e que se intensifica quando os problemas econômicos se intensificam. Isso não acontece só na fronteira dos Estados Unidos ou na fronteira dos países, por exemplo, onde essa semana mais de 10 mil pessoas têm sido presas todos os dias por tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. As cidades mais afastadas, que recebem os imigrantes, também viram esse ano um aumento enorme no fluxo de pessoas aguardando o pedido de asilo. O resultado é que ontem mesmo o prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou que temporariamente vai cancelar uma política pública que garantia abrigo a todos os imigrantes. Basicamente, ele disse que depois de abrir 8 centros de ajuda humanitária e 130 locais de emergência para receber homens, mulheres e famílias de imigrantes, como esse hotel aqui atrás de mim, que colocou 200 quartos à disposição de famílias de imigrantes, o prefeito disse que a cidade chegou ao seu limite. Então, com uma ordem executiva, ele suspendeu as regras, pelo menos temporariamente, que exigem que as famílias, por exemplo, tenham um quarto com banheiro privativo e cozinha e que não fiquem num ambiente de grupo com as outras pessoas. Essa política de Nova York custa 2 bilhões de dólares por ano. E tenta, ou tentava,
ajudar um pouco a vida de quem fez um longo caminho até chegar aqui. As crises políticas, econômicas, sanitárias e de segurança em vários países da América Latina não acabam na fronteira da maior economia do mundo. O número de imigrantes que tentam entrar de forma ilegal nos Estados Unidos bateu recorde esta semana. Foram mais de 10 mil pessoas detidas por dia. Depois da pandemia, a recessão econômica atingiu os países latinos mais do que qualquer outra região do planeta. E a fome, o desemprego e o desespero empurram famílias inteiras para o Rio Grande, a divisa entre México e Estados Unidos. José Quirarte saiu da Venezuela e viajou a pé, de ônibus e de trem. É tudo muito difícil e complexo, ele diz. Cada vez colocam mais obstáculos no nosso caminho, mas a gente segue tentando entrar. Vamos para adelante. Do outro lado, em San Diego, na Califórnia, voluntários tentam amenizar a dureza de quem espera. Alguns desses imigrantes estão aqui há 6, 7 dias. Outros recém-chegaram em condições terríveis. E eles não têm acesso a comida ou água, explica Pedro. O que milhares desses imigrantes que vêm de longe esperam é o fim da chamada emergência de saúde pública à meia-noite de hoje. Ela foi declarada em março de 2020 por causa da pandemia de Covid. E tem várias regras, inclusive uma chamada Título 42, que autoriza a Guarda da Fronteira a expulsar automaticamente imigrantes que entram de forma irregular. Antes dessa regra, os imigrantes da maioria dos países latinos podiam esperar pelo processo de asilo dentro do território americano. Mas o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos avisa: o fim do Título 42 não significa que nossa fronteira está aberta, muito pelo contrário. As nossas regras de imigração vão continuar tendo graves consequências para quem entrar no país ilegalmente, disse Alejandro Mayorkas. A partir de amanhã, só poderá pedir asilo nos Estados Unidos o imigrante que começar o processo antes de chegar na fronteira, em algum outro país ou pela internet, num aplicativo que tem falhado muito. Quem for pego tentando entrar de forma irregular pode responder criminalmente e será impedido de pedir asilo por 5 anos. Por isso que o venezuelano Luiz tem pressa. Desta vez, estamos tentando ilegalmente mesmo, porque já tentamos fazer o processo de forma correta e não nos deixaram ficar. Agora que as regras mudaram, vai ser ainda mais difícil, disse ele. E aí tem aquelas quadrilhas, né? Quadrilhas do crime organizado especializadas nessa questão aí do tráfico humano, né? De imigração ilegal, um drama para as pessoas. Tem uma cidade no México chamada El Paso, que fica na fronteira com os Estados Unidos, que está lotada de imigrantes tentando atravessar para os Estados Unidos. Uma tremenda crise humanitária. Deputado da Câmara dos Estados Unidos, Jorge Santos, que é filho de brasileiros, tem hoje uma audiência virtual na 2ª Vara Criminal de Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele é acusado de estelionato por falsificar cheques quando morava aqui no Brasil. Esse processo tinha sido suspenso em 2011, porque as autoridades não conseguiram encontrá-lo no endereço informado por ele na investigação. Esse caso corre em segredo de justiça, mas foi reaberto depois que denúncias de irregularidades contra ele vieram à tona aí na imprensa americana. Nós não conseguimos contato com a defesa de Jorge Santos aqui no Brasil. Deputado pelo Partido Republicano, ficou conhecido por mentir no currículo durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos. E como você viu aqui no JH, Jorge Santos se apresentou ontem num tribunal de Nova York. Uma juíza fez 13 acusações contra ele, incluindo fraude fiscal, lavagem de dinheiro e também desvio de verbas públicas. Jorge Santos negou todas as acusações, pagou uma fiança de $500 mil para conseguir ser liberado e o deputado pode pegar até 20 anos de prisão. Ele afirmou também que não vai renunciar ao cargo na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos e que pretende ser candidato à reeleição. O presidente da Câmara, republicano Kevin McCarthy, sinalizou que ainda não vai pedir a cassação de Santos, apesar da pressão de alguns integrantes do partido.
Moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro tiveram uma madrugada de pânico, de terror, por causa de uma tentativa de assalto a uma agência bancária. Teve troca de tiros entre ladrões e a polícia. A PM evitou o crime e prendeu até agora 11 suspeitos. O tiroteio assustou moradores durante a madrugada. Armados com fuzis, pelo menos 12 bandidos na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Eles usaram explosivos para tentar respondeu a um chamado e evitou o roubo. Agentes trocaram tiros com os criminosos. Tenso, entendeu? E da minha casa eu vi, parecia que era na minha rua, foi tenso. E 4 vezes jogaram granada também. As marcas do confronto ficaram em todos os lugares, nas grades, paredes, no chão e num carro abandonado pela quadrilha. Um motorista de ônibus que passava pelo local ficou ferido por estilhaços de bala, mas passa bem. Logo depois, começou um cerco atrás de outros homens que participaram do assalto. Os policiais prenderam mais 8 suspeitos. 2 deles foram baleados e estão internados sob custódia. Durante a ação, os agentes apreenderam 4 veículos, 3 pistolas e material explosivo. A Polícia Civil está no caso. Os investigadores afirmam que bandidos de outros 4 estados participaram do crime: Bahia, Paraíba, Minas Gerais e São Paulo. Eles estavam escondidos numa comunidade aqui da zona norte do Rio, onde já vinham sendo monitorados pelo setor de inteligência. A gente conseguiu, através de dados de inteligência e troca de informações entre todas essas unidades que participaram da ação, impedir isso. A gente suspeita da participação de quase 30 criminosos nessa empreitada. Frustrada, não conseguiram subtrair o montante que havia na agência e as investigações prosseguirão para identificar todos que participaram dessa ação. Equipes das polícias civil e federal fizeram uma perícia no local. Agentes do Esquadrão Antibombas retiraram os explosivos abandonados pelos criminosos. Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que reforçou o patrulhamento na região onde fica essa agência bancária da Caixa. E a Polícia Federal prendeu 8 suspeitos de tráfico internacional de drogas. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em 6 estados. E segundo as investigações, essa quadrilha usava helicópteros para trazer cocaína do Paraguai para o Brasil. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos em todos os estados do Sudeste, além de Mato Grosso do Sul e Paraná. A Justiça também determinou o sequestro de bens de integrantes da quadrilha, como veículos e imóveis avaliados em 30 milhões de reais. As investigações começaram há 2 anos. Nesse período, os policiais apreenderam cerca de 3 toneladas do Paraguai para o Brasil. Segundo as investigações, os traficantes costumavam transportar a droga. 5 pessoas foram presas aqui em São Paulo. Outras 2 pessoas foram presas no Paraná e uma no Mato Grosso do Sul. Uma delas é este homem que jogou um celular no chão quando os agentes chegaram. O aparelho pegou fogo e ele foi detido em flagrante por destruição de provas. Segundo a polícia, os traficantes partiam de uma fazenda no Paraguai e pousavam no interior de São Paulo e do Paraná. De lá, levavam a droga ao Paulista. Outra parte era enviada para a Europa, de navio, através dos portos de Santos, no litoral de São Paulo, Paranaguá, no Paraná, e portos em Santa Catarina. A polícia apreendeu 9 helicópteros e 1 caminhão. Os investigados também são suspeitos de lavar dinheiro. No litoral de São Paulo, a Justiça já decretou a prisão temporária de 2 dos 3 investigados por espancar um no meio da rua em Guarujá. A gente tem falado muito desse caso aí, uma barbárie, né? Essa pessoa, essa vítima, chegou a ser internada, mas ele morreu por consequências das agressões. Falamos disso aqui na segunda-feira. Nina Barbosa acompanha, portanto, as investigações e traz os detalhes aqui pra gente. Nina, boa tarde, bem-vinda. Oi, Trali, obrigada, boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje de manhã, a Justiça determinou a prisão de mais um suspeito. No início da semana, já tinha decretado a prisão de um outro.
No começo das investigações, a polícia apurava que o motivo tinha sido um suposto roubo de uma moto. Mas logo isso foi descartado, essa hipótese. Agora apura se o crime tem ligação com o relacionamento de Ozil Vicente Guedes, de 49 anos, com a ex-namorada. A polícia diz que os dois viviam uma relação muito conturbada, que o Ozil chegou a perseguir a ex-namorada, quebrar equipamentos do consultório dela. Aí que entra a história do ex-cunhado da psicóloga Douglas William Santos da Silva. Douglas teria agredido Ozil um dia antes do crime, perto da empresa de reciclagem da vítima. No dia seguinte, Ozil teria se encontrado novamente com Douglas, que estava acompanhado dos outros 2 colegas. Os agressores usaram capacetes e pedaços de madeira para identificou os 3 homens que agrediram Ozil e pediu a prisão temporária deles. Douglas é o que aparece nas imagens com um pedaço de madeira na mão. Douglas chegou a prestar depoimento aqui na delegacia e negou para a polícia que tenha agredido Ozil. 2 deles a gente apurou que tem passagem pela polícia, tal, tráfico, roubo, etc. O Douglas William, ele também tem passagem, é o sujeito que golpeia o Ozil na cabeça com a madeira. Para a polícia foi ele que bateu o bote? Sim, para a polícia foi. Não, a gente passa mal de ver essas imagens, né? Que horror isso tudo. Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o modelo Bruno Krupp vai a júri popular por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães. Esse caso foi no ano passado, a gente falou muito dele aqui também no JH, foi na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O Bruno estava de moto em altíssima velocidade. João Gabriel tinha 16 anos, morreu horas depois de ser atropelado. O Krupp ficou preso por 8 meses, foi beneficiado por um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça em março deste ano. A defesa dele diz que vai recorrer da decisão de levá-lo para a júri popular. E em São Paulo deve começar daqui a pouco o julgamento dos 5 réus acusados de matar Laura Vermont em 2015. Esse julgamento já foi adiado por 2 vezes. Família e amigos de Laura foram até o Fórum Criminal da Barra Funda, na capital paulista. Na época do crime, câmeras flagraram parte da agressão na zona leste de São Paulo. E segundo a acusação, os 5 réus espancaram a jovem de 18 anos porque ela era travesti. Os réus responderam ao processo em liberdade. A defesa deles não comentou o caso hoje. Os 2 policiais militares que foram até o local do crime não socorreram a vítima. Ainda atiraram e agrediram Laura. Os 2 foram demitidos da corporação no ano seguinte, mas não foram acusados de homicídio. O Estado de São Paulo já foi condenado a pagar indenização para os pais de Laura. Polícia Federal e o ICMBio fazem uma operação contra o garimpo ilegal em Japurá, oeste do Amazonas. Rutiene Bindá está em Manaus e traz aqui as informações importantes em relação a isso. Muito bem-vindo e boa tarde, Rutiene. Obrigada, Trali. Boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. A operação é em uma região de difícil acesso, a cerca de 70 quilômetros do município de Japurá, onde existe uma área de conservação federal, em que somente pesquisadores autorizados pelo Instituto Chico Mendes podem entrar. É também uma área muito próxima à fronteira com a Colômbia. Essa ação é uma resposta a justamente um trabalho que está sendo feito ali na área, que identificou o garimpo ilegal ali naquela região. 28 agentes da Polícia Federal, 9 agentes do ICMBio e também um da Agência Brasileira de Inteligência e Operação. Até agora, 5 dragas usadas pelos garimpeiros já foram destruídas. Eles estão percorrendo os rios com lanchas blindadas na foz do rio Juami e também por via aérea, por meio de helicópteros na nascente desse rio. Eles também estão fazendo uma varredura ali nos rios que ficam próximos. É uma área muito rica em recursos minerais, principalmente em ouro. Vale lembrar, Trali, que o garimpo ilegal impacta diretamente no desmatamento da floresta amazônica e também na poluição dos rios. Trali.
Valeu, Rutiane. Muito obrigado pelas informações ao vivo. A gente tem mostrado direto aqui também, né, a tentativa de retomar a terra Yanomami, que foi sequestrada por muitos garimpeiros em Roraima, né, também dentro da nossa floresta amazônica. Então, um esforço aí das autoridades para tentar enfrentar essa questão gravíssima do garimpo ilegal. Não adianta só tirar, tem que ocupar, tem que fazer ação permanente de vigilância para não deixar também voltar. Bom trabalho para você. O Cerrado é um bioma que sofre com as queimadas todos os anos, num período de seca. No Tocantins, trabalho preventivo de brigadistas já começou. E a estratégia é combater o fogo com o próprio fogo. Quem vive em regiões cobertas pelo cerrado conhece de perto os prejuízos das queimadas. Ano passado, o bioma teve praticamente 57 mil focos de incêndio registrados pelos satélites do INPE. Esse ano, mesmo em pleno período de chuva, já são quase 3.800 registros. O seu Tomás é um dos que já perderam muita coisa. Quase todos os anos, invade a fazenda, fico sem alimento para os animais, né, queima cercas e muito prejuízo, eu e os vizinhos. Agora, o período de chuvas está quase terminando. E para tentar evitar incêndios florestais de grandes proporções durante a estiagem, os brigadistas do Instituto Natureza do Tocantins fazem o que é chamado de manejo integrado do fogo. Uma das etapas é a queima controlada nas margens das rodovias. A gente sempre faz esse trabalho entre o meio-dia e às 5 da tarde, que tem uma visibilidade melhor, faz a sinalização da pista e conta muito, mas muito mesmo com a compreensão das pessoas que estão passando na rodovia, né? Que esse é um trabalho que ele gera transtornos, mas que ele traz resultados muito positivos ali na frente, inclusive para o motorista que usa a pista. Com drones, os brigadistas mapeiam os pontos que precisam passar pela queima. O objetivo é criar uma faixa de segurança que impeça que o fogo avance se uma queimada acidental ou criminosa acontecer. Além das rodovias, os brigadistas percorrem toda a área de proteção ambiental Serra do Lajeado, que fica no entorno de Palmas. Essa queimada controlada é feita com um acompanhamento rigoroso dos brigadistas, que com um soprador monitoram as chamas para que elas não se espalhem completamente por toda a serra. Aqui, eles ateiam fogo no Morro do Segredo, importante ponto de turismo ecológico. A queima é feita no topo do morro. Essa área manejada, ela serve de bolsão de proteção para a fauna na época da seca mais severa. Se tiver queima, nessa parte que já foi manejada, não acontece. Esse projeto começou há 3 anos. A estratégia é usar o fogo para combater o próprio fogo. Da forma com que a gente tratava o fogo, a pessoa ia, colocava o fogo e escondia, porque ela estava cometendo um crime. Então, esse manejo integrado, a instituição ela procura a comunidade e deixa ele seguro de fazer o fogo no período certo, com as técnicas corretas, de forma que ele vai ali, ele comunica o vizinho, ele faz aquela queima assistida e ainda tem o apoio do poder público nessa execução. Tiago Scheuer, bem-vindo e boa tarde. Vamos lá, Tralli, boa tarde para você e para você que está com a gente aqui no JH também. Ô, Tiago, não é só o Tocantins, né? Tem outros estados do Brasil que começam agora a enfrentar um período de seca mais rigoroso, o que é extremamente preocupante, né? Preocupante, tradicional aqui no Brasil, né, Tralli, nessa época, é essa massa de ar seco, que é comum entre outono e inverno, e aí ela fica instalada entre parte do sudeste, do centro-oeste, do norte e do nordeste também. Com isso, risco de queimadas fica cada vez maior nesses lugares, isso para os próximos meses, principalmente. E agora vem essa questão de festa junina, muita gente soltando balão, o que é crime. A gente sabe como o balão acaba provocando incêndio, especialmente nessas matas secas. Contribui a um perigo, né, Tralli? Ô, Tiago, como é que fica a secura hoje? Porque a gente tem percebido a umidade do ar baixando, né? Baixa, Tralli, por causa dessa massa de ar seco. Vou te mostrar aqui, naquela tela, né, que explica pra gente um pouquinho onde vai ficar abaixo do ideal a umidade do ar. São 60% o ideal, né, para a gente respirar melhor. Mas, ó, em todas essas áreas em amarelo, entre 21% e 30%. Então, pega aqui centro-oeste, praticamente, sul do Tocantins, oeste da Bahia, boa parte de Minas Gerais e também entre o sul de Mato Grosso do Sul até Santa Catarina, com o ar mais seco.
Cuiabá, Brasília e Goiânia estão aí, né, nesse pedaço, vão ter umidade até abaixo dos 30% agora à tarde. Calor nessas 3 capitais, acima dos 30 graus. Aliás, a área de tempo firme hoje cresceu bem comparando com os últimos dias. Olha o tamanho do amarelão aqui, né? Vem de Rondônia, passa pelo Centro-Oeste, Minas Gerais, norte também do Espírito Santo e desce por São Paulo e os 3 estados do Sul com sol. Só que mesmo com o sol brilhando, não esquenta.